Olá pessoal, tudo bom? Professor Ismael Nazário, professor de língua inglesa do Liceu Zé Furtado de Macedo. A partir de agora nós procederemos com a explicação do conteúdo do capítulo 3, que é, como vocês podem ver na tela, Making Comparisons, realizando comparações. Trataremos de adjetivos e como criamos os modos comparativos e superlativos envolvendo adjetivos. Tá bom? Vamos lá? Só que antes a gente vai ver o conteúdo contextualizado, num textinho. E esse textinho contempla o descritor 1 e o descritor 5 do SPAES. Descritor 1 refere-se a localizar a informação explícita e descritor 5 é identificar tema ou assunto de um texto. Eu vou ler o texto para vocês, traduzindo, e em seguida a gente vai focar nessa parte vermelha, que é o conteúdo, um exemplo de conteúdo do capítulo. Então, deixe-me selecionar, apontador a laser. Ontem eu fui ao supermercado e vi uma amiga minha comprando algumas frutas. Nós conversamos por mais ou menos 10 minutos e ela disse que o lugar era tão bom quanto o outro que ela costumava comprar. Eu estava tão feliz de encontrar a minha amiga que eu esqueci, por um momento, o que eu fui comprar. Então, em vermelho nós temos, ela disse que o local era as good as, era tão bom quanto o outro que ela costumava comprar. Nós temos aqui um comparativo de igualdade e nós veremos os outros comparativos no decorrer do vídeo. Vamos lá? Como nós estamos tratando de adjetivo, é importante dizer que o adjetivo é uma palavra que caracteriza ou qualifica um substantivo. Ele fala sobre o substantivo, ele atribui características ao substantivo. Por exemplo, a tall boy, um rapaz alto. E aqui vale ressaltar a posição do adjetivo. Ele vem antes do substantivo. Boy é o substantivo e tall é o adjetivo, então ele vem antes. No inglês, geralmente, o adjetivo vem antes do substantivo. Geralmente, mas tem situações em que ele vem depois. Concordância. O adjetivo ele é invariável, ou seja, tem a mesma forma com qualquer tipo de substantivo. Então, eu posso dizer a tall boy, eu posso dizer tall boys. Eu poderia dizer tall girl e tall girls. Então, independente da pessoa, do gênero, independente do número, o adjetivo é invariável, ele permanece na mesma forma. Aqui faltou um outro L. Nós temos aqui os graus comparativos e superlativo. O grau comparativo ele possui 3 formas, que é o de superioridade, de igualdade e de inferioridade. E o grau superlativo ele possui 2 modos, superioridade e inferioridade. Vamos ver cada um deles. Grau comparativo de superioridade. Quer dizer o quê? Que uma coisa possui uma característica mais que outra. Vamos observar aqui. Com adjetivo de uma sílaba e alguns de 2. Eu coloco o adjetivo, mais ER no final, mais than. Por exemplo, Doris is thinner than I. Doris é mais magra do que eu, como eu vejo na tradução aqui embaixo. Segundo exemplo, com adjetivos de 2 sílabas ou mais, como é que eu faço? Aí em cima nós tivemos essa situação, essa regrinha de adjetivo mais R mais than, com adjetivos de uma sílaba e alguns de 2. E nós temos uma outra situação em que eu sigo outra regrinha com adjetivos de 2 sílabas ou mais. Uma sílaba e 2 sílabas ou mais. Então, adjetivos com 2 sílabas ou mais eu coloco da seguinte forma. More, mais adjetivo, mais than. Ok? Exemplo. Ray is certainly more famous than his predecessor. Então, Ray
é certamente mais famoso, aqui o adjetivo, com mais de duas sílabas, aliás, than, do que seu predecessor. Tá certo? Nós temos essas duas situações para o comparativo de superioridade. Vejamos agora o comparativo de igualdade. Eu tenho mais duas situações também. Adjetivo de uma ou mais sílabas em frases afirmativas. Como é que eu faço? Eu coloco as, adjetivo, e as, como no texto que a gente iniciou esse vídeo. É as good as. Então, as, adjetivo, as. Exemplo. This box is as big as that one. Esta caixa é tão grande quanto aquela outra. Então, as duas nessa situação de igualdade estão, digamos que no mesmo nível no caso aqui, de grandeza. As duas são tão grandes, uma com relação à outra. B. Com adjetivos de uma ou mais sílabas em frases negativas. Como é que eu faço? Eu coloco o not, mais so ou as, mais adjetivo, mais as. Exemplo. Richard is as not so as tall as his father. Então, Richard não é tão alto quanto o pai dele. Aqui você pode colocar so ou você pode colocar o as. Um ou outro funciona do mesmo modo. Comparativo de inferioridade quer dizer o quê? Que numa comparação entre duas coisas, uma tem uma característica em menor grau e intensidade. Exemplo. Qual a situação aqui? Com adjetivo de uma ou mais sílabas. Eu coloco less, mais adjetivo, mais than. Exemplo. It is less cold today than yesterday. Então, está menos frio hoje do que ontem. Então, no que diz respeito a ser frio, hoje está menos com relação a ontem. Edward is less tolerant than we. Então, Edward é menos tolerante do que nós. Então, no quesito tolerância, Edward tem menos. Ele é menos. Então, esse foi o de inferioridade. No grau superlativo, nós temos duas situações, né? O de superioridade e inferioridade. O superlativo quer dizer que num grupo de objetos, de coisas, de animais, apenas alguma unidade daquele grupo tem a característica acima de todos os outros. Por exemplo, aquele menino é o mais alto da sala. Então, de todas as pessoas da sala, vamos colocar numa média de 40 pessoas, só aquele é o mais alto de todos. Então, o superlativo vem falar sobre isso. Ele destaca um dentre vários, seja com características de superioridade ou de inferioridade. Situação A. Com adjetivos de uma sílaba e alguns de duas. Como é que eu faço? The, mais adjetivo, mais est. Lembrando, adjetivo de uma sílaba e algum de duas sílabas. Exemplo. This dress is the cheapest in the shop. Este vestido é o mais barato da loja. Então, de todos os vestidos da loja, aquele é o mais barato. Tá certo? Segunda condição. Com a maioria dos adjetivos de duas sílabas ou mais. De duas sílabas, nós temos aqui a construção the mais most mais adjetivo. Aqui, adjetivo de uma sílaba e aqui com a maioria dos adjetivos de duas sílabas. Exemplo. The city is the most modern in the state. Esta cidade é a mais moderna do estado. De todas do estado, ela é a mais moderna. Tá certo? Então, o superlativo de superioridade vem destacar isso dentro de um grupo usando essas construções. Essa para um adjetivo, para o adjetivo de uma sílaba, e essa construção para o adjetivo de duas sílabas ou mais.
Superlativo de inferioridade é outra construção do superlativo. Essa situação aqui, com adjetivo de uma ou mais sílabas. Nós temos the mais least mais adjetivo. At the moment, this is the least interesting film in town. Tá, até o momento, no momento, este é o filme menos interessante da cidade. Então a construção de inferioridade tem que ter esse the mais least mais adjetivo. Least sendo menos. Outro exemplo. Pamela was the least nervous of all candidates. Então, Pamela era a candidata menos nervosa de todas. De todas, ela era a menos. Nós temos aqui the least como menos. Nós temos algumas observações quanto a isso. Por exemplo, eu posso utilizar uma comparação para indicar um aumento gradual. He's getting taller and taller. Ele está ficando cada vez mais alto. Taller and taller quer dizer um aumento gradual. Posso indicar também uma diminuição gradual. I'm becoming less and less interested in politics. Eu estou me tornando cada vez menos interessado em política. Observação 3. Para indicar que alguma coisa aumenta ou diminui em relação à outra. Aí como é que eu faço essa construção? Por exemplo, vamos pensar na seguinte situação. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho a oportunidade de conseguir um salário bom. Então uma coisa aumenta conforme a outra, né? Ela aumenta ou diminui com relação uma a outra. Exemplo. The more money he earns, the more money he spends. Quanto mais dinheiro ele ganha, mais dinheiro ele gasta. Então uma coisa acontece em relação à outra. Isso aqui é aumentar com relação a uma outra e aqui é diminuir com relação a uma outra. Segundo exemplo. The less fat you eat, the better it will be. Quanto menos Quanto menos gordura você comer, melhor será. Por conta da saúde, né, que não vai entupir suas veias. Então isso aqui é uma diminuição com relação a uma outra situação. E aqui nós temos algumas questionzinhas para vocês. Eu vou comentar elas e dar as respostas. Eu entendi que o grau dos adjetivos nos exemplos abaixo. Vou mudar para marcador de texto. No primeiro exemplo, nós temos She is as tall as me. Ela é tão grande quanto eu. Qual seria o comparativo? Nós temos aqui a estrutura de um comparativo de igualdade. As tall as me quer dizer que duas pessoas têm no mesmo nível aquela característica, que seria a altura. 2. She's the most talented person I met. Ela é a pessoa mais talentosa que eu conheci. Qual seria o comparativo? Nós temos aqui the most talented. Quer dizer o quê? Dentre todas as pessoas que eu conheci, aquela é a que tem mais talento, que se destaca com relação ao quesito talento. Então seria um superlativo de superioridade. She is less dedicated than his mother. She is less dedicated than his mother. Ela é menos dedicada do que a mãe dela. Nós temos aqui less dedicated than. Qual seria? O que se encaixa aqui é o comparativo de inferioridade. Nós temos aqui o less, o adjetivo, e o than. Estou comparando duas pessoas ou mais, e ela, comparando duas pessoas aqui, ela é a mãe dela, e ela, no quesito dedicação, ela é menos dedicada com relação à mãe dela.
E aí nós temos as respostas: comparativo de igualdade, superioridade, superlativo de superioridade, comparativo de inferioridade. E este, pessoal, é o final da nossa explicação. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Na próxima semana vocês terão atividade no horário de aula de inglês. Bye bye and keep studying, guys!